Olá, como vai? Meu nome é Luiz Dickmann, sou médico psiquiatra e sou parte do corpo docente do BIP, o Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia e Farmacogenética. Para mais vídeos como este e de outros 60 docentes, acesse www.psicofarmacologia.com.br e junte-se a nós. Bom, vamos lá. O gene MTHFR, também chamado de metileno tetraidrofolato redutase, é constituído por 11 exons e tem duas variantes muito importantes dentro da medicina. Existem outras diversas variantes, mas as mais importantes estudadas são C677T e A1298C. As frequências alélicas variam muito entre os diferentes grupos étnicos e existem mais de 20 haplótipos que são representados entre caucasianos, negros, afro-americanos, hispânicos, latinos e asiáticos. A enzima MTHFR encontra-se na intersecção das vias de metilação e síntese de DNA. Ela catalisa a redução do 5,10-metileno tetraidrofolato a 5-metil-tetraidrofolato, que é o substrato para a conversão de homocisteína em metionina. A metionina é então convertida para um doador de metil, chamado S-adenosilmetionina, também ADOMET ou SAN, que é usado para metilação de DNA e de proteínas. Dado o papel da enzima MTHFR na síntese do DNA, ela é parte de vias que são tratadas por várias medicações quimioterápicas, antineoplásicas e reumatológicas, como o metotrexato e o 5-fluoracil, embora nenhuma delas atue diretamente na proteína MTHFR, e sim no ciclo do folato. A MTHFR também é de interesse para a nutrigenômica e existem vários estudos sobre as interações entre o folato da dieta, a variação da MTHFR e o desenvolvimento de doenças. A variante C677T foi o primeiro fator de risco relatado para defeitos do tubo neural. Existem vários estudos sobre a incidência de câncer e o gene MTHFR, mas frequentemente têm resultados conflitantes e não vamos falar sobre eles nesse vídeo. Devido à sua relação com a homocisteína, também existe relevância para as doenças cardiovasculares. Embora essas deficiências severas na MTHFR resultem em hiperhomocisteinemia, doenças cardiovasculares e retardo mental, ainda há algum debate sobre se essas variantes genéticas comuns são importantes fatores de risco para a doença cardiovascular. Entre elas citamos o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, trombose venosa profunda, além do risco de aborto de repetição. Aí você me pergunta, você é cardiologista? Você é cirurgião vascular? Você é obstetra? Por que afinal o psiquiatra está falando sobre esse assunto? Agora vamos para a parte que importa para a psiquiatria e a psicofarmacologia. O L-metilfolato é também um importante regulador de um cofator crítico para a síntese de monoaminas, a tetraidrobiopterina, ou BH4. As enzimas que requerem essa BH4 como cofator são tanto a triptofano hidroxilase, que é a enzima limitante da velocidade de síntese da serotonina, quanto a tirosina hidroxilase, que é a enzima limitante da taxa de síntese tanto da dopamina quanto da noradrenalina. Aconselho a leitura do tratado do Stahl sobre o assunto. Então lembre-se, para a triptofano hidroxilase se ligar ao triptofano, este cofator é muito importante. Sem ele, a formação é prejudicada. Baixas quantidades de L-metilfolato, independentemente se forem de causas genéticas ou ambientais ou dietéticas, podem, teoricamente, levar a uma baixa síntese de monoaminas e contribuir para a depressão ou então para a refratariedade de alguns pacientes que estão fazendo tratamento com antidepressivos. Isso é, os antidepressivos, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina e outros também, dependem da síntese continuada de monoamina para funcionar. Se não houver a liberação de monoamina, o bloqueio da recaptação é ineficaz, ou seja, não adianta eu bloquear algo que não está sendo produzido. Entretanto, a reposição do L-metilfolato, teoricamente, hipoteticamente,
faria com que esses pacientes respondessem a antidepressivos e melhorando o resultado tanto na remissão quanto na resposta para aqueles que tivessem o prejuízo nessa formação. Um segundo mecanismo também envolvendo o L-metilfolato tem relação com a metilação. Isso é, a metilação dos genes o silencia, ou seja, a doação do grupo metil vai silenciar a expressão daquele gene. E o L-metilfolato fornece esse grupo metil para esse silenciamento. Portanto, se o L-metilfolato for baixo, o silenciamento potencial de vários genes também pode ser baixo. E um especial que vamos falar aqui, teremos uma aula abordando especificamente, é o gene da CONT. E se o silenciamento desse gene para a enzima CONT for baixo, mais cópias dessa enzima vão ser feitas e a atividade da enzima aumenta, fazendo com que os níveis de dopamina diminuam, particularmente no córtex pré-frontal. Então lembre-se, eu aumento a atividade da CONT, eu aumento a destruição da dopamina, e aí eu vou ter uma piora e eu vou causar sintomas como a disfunção cognitiva. Hipoteticamente, o silenciamento da síntese da CONT pelo L-metilfolato poderia resultar em níveis mais altos de dopamina no córtex pré-frontal e melhorar sintomas ligados à deficiência de dopamina, como esses déficits cognitivos. Outra coisa que vamos ver na prática, muitas vezes, é pacientes melhorando a disposição, o ânimo, a concentração. E isso muitas vezes é usado também em outras áreas da medicina para o cansaço crônico, também derivados da anemia megaloblástica, que também é uma deficiência tanto de ácido fólico quanto de B12. Alguns pacientes têm deficiências alimentares graves o suficiente para resultar em baixos níveis de folato ou níveis altos de homocisteína. Em outros, a deficiência de L-metilfolato pode ser mais funcional e não necessariamente manifestar-se com níveis sanguíneos baixos. Lembre-se o seguinte: no Brasil, a adição do ácido fólico já é feito há décadas na farinha, e isso faz com que mesmo pessoas com dietas pobres tenham um mínimo necessário de ingestão de ácido fólico normalmente. A herança de variantes dessas enzimas, que levam a uma disponibilidade menor de L-metilfolato, poderia comprometer os níveis de monoaminas, serotonina, noradrenalina e dopamina, afetando a sua síntese e também o seu metabolismo. Isso, por sua vez, poderia hipoteticamente contribuir para uma das causas da depressão, ou então para alguns sintomas da depressão, ou estar ligado à resistência ao tratamento antidepressivo. A evidência para isso está começando a se acumular, incluindo tanto quem poderia ser o melhor candidato para usar a medicação com depressão, como quais seriam as variantes genéticas defeituosas que se beneficiariam mais da suplementação dessa vitamina. Os efeitos de 2 ou mais genes de risco trabalhando juntos para aumentar o risco de uma doença, como a depressão, são chamados de epistasia. A epistasia é a interação gênica em que vários genes interagem entre si para influenciar uma única característica. Ela envolve graus variáveis de complexidade. Aqui damos como exemplo a cor da pelagem de alguns bichos, que vão sofrer esse fenômeno da epistasia. Agora temos um ponto importante que não podemos deixar de falar. A farmacogenética e a genética não reduz a psiquiatria a uma coisa simplista. Não existe uma única doença psiquiátrica hoje conhecida que não seja poligênica, ou seja, em nenhuma das doenças psiquiátricas foi encontrado um único gene com uma penetrância tão grande que pudesse explicar todos os sintomas. Além disso, há evidências que sugerem que o polimorfismo de SNPs, que são alterações de polimorfismos de nucleotídeos simples, em inglês, da MTHFR C677T e da A1298C, estão correlacionados com um transtorno depressivo maior e também com seu tratamento. Embora o foco das pesquisas tenha sido colocado quase sempre no C677T como polimorfismo primário de preocupação, evidências mais novas e recentes implicam que o polimorfismo do A1298C como um alvo importante também do gene MTHFR. Outros estudos investigaram a associação entre o genótipo A1298C e o prognóstico do transtorno depressivo maior. Num pequeno estudo de Bozeman e colaboradores com a modalidade de tratamento variável,
o polimorfismo de A1298C não mostrou qualquer associação entre os seus genótipos e o prognóstico da depressão, enquanto o genótipo CC do polimorfismo C677T, ou seja, o homozigoto mutante, mostrou maior score de gravidade e indicou uma baixa taxa de remissão em 60 meses, ou seja, em 5 anos. No entanto, os colaboradores de Jamerson descobriram que o genótipo AC, ou seja, o heterozigoto mutante do polimorfismo A1298C, foi significativamente mais provável de estar em remissão em comparação com o genótipo AA, que seria o homozigoto mutante, quando submetido a tratamentos com inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Enquanto o gene MTHFR parece ter um potencial de prever o prognóstico do transtorno depressivo maior, avaliando ambas as SNPs, tanto de uma quanto de outra, a sua forte correlação ainda está por ser elucidada. Além disso, esses estudos sugerem que o prognóstico pode não depender apenas da atividade da enzima reduzida. Alternativamente falando, eles sugerem que os polimorfismos C677T e A1298C podem afetar o nível de homocisteína em graus variáveis. Como é que tem funcionado no mundo o L-metilfolato? Nos Estados Unidos, o L-metilfolato foi aprovado pelo FDA como um alimento para pacientes com baixos níveis de folato e uma resposta inadequada a um antidepressivo. Teve resultados de um dos papas das publicações com metilfolato, ironicamente chamado de Papa Costas, que já publicou junto com o Stahl e diversos outros colaboradores, e aqui eu trago 6 estudos deles que você pode encontrar no PubMed. E a comparação entre 15 mg de metilfolato add-on com antidepressivos foi mais eficiente do que o placebo. E aqui a gente pode encontrar outros estudos com biomarcadores em relação à obesidade e a comparação de outras opções nutracêuticas no tratamento da depressão. É claro que mais estudos vão ser necessários para confirmar esses achados. No Brasil, ainda não há doses de 15 mg industrializadas, então muitos pacientes acabam utilizando as medicações que encontram nesses outros países ou fazem a manipulação do produto aqui no Brasil. Mas atenção! Existe um cuidado adicional que deve ser pensado antes da suplementação de L-metilfolato para pacientes com deficiência de MTHFR. E este cuidado é a avaliação criteriosa dos níveis de vitamina B12 sérico. Ou seja, a metilcobalamida ela é uma parte importante no ciclo de transformação da homocisteína em metionina, e o uso de L-metilfolato com baixos níveis de vitamina B12 são prejudiciais e podem inclusive fazer um aumento de homocisteína e mascarar sintomas neurológicos. Lembrar que pacientes com cirurgia bariátrica, pacientes que fazem uso de inibidores de bomba de próton, pacientes veganos com dietas muito restritivas podem ter deficiências na vitamina B12, e esses pacientes antes devem fazer normalização desses níveis antes de pensar na reposição da vitamina do metilfolato. Outro cuidado, os efeitos adversos. Na maior parte dos estudos de 15 mg, esses realizados pelo Papa Costas e outros estudos publicados, não há uma grande diferença, em alguns não há diferença alguma, entre os efeitos colaterais do placebo e os efeitos colaterais do metilfolato. Porém, na prática clínica, muitas vezes a gente vê agitação, insônia, alguns pacientes com ansiedade, outros pacientes com cansaço, e por isso se é feito muitas vezes a titulação da dose de 5, 10 e 15 mg subindo semanalmente. E qual a hipótese para explicar isso? Provavelmente os aumentos de níveis de dopamina seriam uma das explicações hipotéticas, lembrando sempre que a gente trabalha com hipótese e não com certeza, desse aumento dos sintomas ansiosos e da energia dos pacientes. Se quisermos ter uma ideia do impacto das variantes C677T e A1298C na atividade do MTHFR, podemos seguir essa tabela. Então vamos acompanhar. Um paciente que não tem alteração da C677T e da A1298C vai ter uma atividade da MTHFR normal. Agora, se esse paciente for heterozigoto da C677T e normal da A1298C, ele vai ter uma provável redução de cerca de 30% da atividade.
Se esse paciente for heterozigoto dos dois polimorfismos, ele vai ter uma redução provável de 50% dessa atividade. E se ele for homozigoto das duas, ele vai ter uma perda, a maior de todas, de cerca de 70% da atividade do MTHFR. E provavelmente esse é o paciente que mais vai se beneficiar com o tratamento com L-metilfolato. Então agora vamos revisar o porquê do L-metilfolato e não do ácido fólico. O L-metilfolato seria já a forma pronta e é 7 vezes mais disponível que o ácido fólico sintético. O ácido fólico sintético vai virar dihidrofolato e vai passar por uma série de transformações entre tetahidrofolato e L-metilfolato. E existem várias enzimas que vão ser passos limitantes dessa transformação. E por que dentro da psiquiatria o L-metilfolato teria uma atividade? Lembrando que ele produz a biopterina, que é um cofator chamado BH4, que vai se ligar na tirosina hidroxilase para formar a dopamina e posteriormente a noradrenalina. Já na triptofana hidroxilase, a biopterina vai se ligar para ajudar na formação da 5-HT, que é a 5-hidroxitriptamina, também chamada de serotonina. Com isso eu queria agradecer a atenção de vocês e lembrar que existem vários outros genes de importância cada vez maior e que mais estudos são necessários. Lembre-se que o seu melhor amigo é o PubMed e se você colocar lá MTHFR, você vai ver as diversas publicações para outros transtornos e outras doenças médicas. Para mais detalhes sobre este e outros genes, vocês podem encontrar no nosso livro Farmacogenética na Psiquiatria, entendendo os princípios e aplicabilidade clínica. Ele está dentro do nosso portal do BIP, tá bom? Um abraço, pessoal!